Olá, meus amigos. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Esse que vos fala, irmão Eduardo. Uma alegria estar com vocês para juntamente nós, mais uma vez, meditarmos na Palavra de Deus e sermos edificados por ela. Esse é o canal Refletindo a Mente de Cristo, no YouTube. Você que é do YouTube, a comunidade do YouTube, muito bem-vindo ao canal. É uma alegria ter você aqui comigo para estudar a Bíblia juntamente comigo. Você do Facebook também, meu querido irmão, é uma alegria estar com você. Meu irmão, minha irmã do YouTube, do Facebook, vocês são muito bem-vindos a esse canal. Também você, que não é de nenhuma denominação, é muito bem-vindo ao canal Refletindo a Mente de Cristo no YouTube e também a minha página Eduardo Bonini no Facebook. Desde já eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe, comente. Também se inscreva no canal. No YouTube eu tenho o QR Code aqui em cima do canal. Se você apontar a sua câmera e ler o QR Code, você será direcionado então a se inscrever no canal. E para mim vai ser um privilégio ter você se inscrevendo, porque a forma de você apoiar então esse projeto é se inscrevendo no canal, ok? Se inscrevendo no canal no YouTube, você está apoiando esse projeto. Se você acredita que é relevante meditarmos nas Escrituras e também em estudos bíblicos que vêm para nós edificar a nossa alma, para nos aproximar de Cristo, então você se inscreva e apoie esse projeto. Meu intuito aqui é levar a palavra de Deus adiante, através de bons estudos bíblicos e também de bons livros, boas indicações que vão fortalecer a sua fé. Eu quero convidar então você para nós darmos continuidade ao nosso estudo do livro do Peregrino. Se você não tem o livro do Peregrino, você pode deixar nos comentários. Eu posso conseguir uma cópia para você em PDF, ok? Para que você também tenha acesso a essa obra de John Bunyan, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui na minha tela a Bíblia. Eu tenho ela para nossa consulta, né? E você também, se quiser estar com a sua Bíblia, fique à vontade. Nós fazemos consultas e meditações de acordo com o que nós vamos lendo no livro. Aqui eu tenho a Bíblia literal, do texto tradicional, que é essa aqui, e a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, que é essa aqui. Para mim, duas traduções excepcionais que mantêm os escritos originais e mantêm também fidedignamente as Escrituras a partir do texto recebido e do texto massorético. Antigo Testamento massorético, texto recebido Novo Testamento grego. Ok? Então vamos lá. Depois que Cristão e Esperançoso eles encontraram aqueles homens no caminho, interesse próprio, amor ao dinheiro, e nós fizemos algumas meditações sobre eles, agora Cristão e Esperançoso continua sua jornada. Estamos no capítulo de número 7, então, do livro do Peregrino, que é uma alegoria da vida do cristão comum. Todo cristão verdadeiro, fiel, que procura permanecer no Senhor, ele passará então por essa terra como um peregrino, porque a sua cidade não é daqui, a sua linguagem não é a mesma daqui, o seu coração não está mais aqui nessa terra, mas está nos céus, e os seus sentimentos são voltados para o seu Senhor. Então, o cristão, ele é comparado realmente com um peregrino. E no livro do Peregrino nós temos a exemplo a vida do cristão, tudo que ele passa. John Bunyan, quando escreveu, ele foi inspirado pelo Senhor a trazer várias situações que realmente, alegoricamente, ele escreve, mas realmente o cristão ele passará por muitas dessas situações e daqui nós podemos tirar conclusões para a nossa vida espiritual. Cristão e Esperançoso continuaram a jornada até chegar a uma linda planície chamada Alívio. Ainda bem, porque eles estavam batalhando ali com aqueles homens que eram contrários à fé deles. Mas então eles encontram um lugar de alívio, a qual percorreram com grande alegria. Mas a planície era muito estreita, por isso a cruzaram rapidamente. Então, temos assim momentos de facilidade e também de dificuldade. É estranho para o cristão quando ele só tem momentos de facilidade. Até muitas vezes nós podemos, ao ver as situações atuais no nosso cotidiano, pensar que ser cristão é fácil, ser cristão é muito bom, ser cristão é muito agradável. Mas o salvo por Jesus, ele sabe, o cristão que realmente foi redimido, transformado, ele sabe que ele não passa por momentos somente de facilidade, ao contrário. O cristão que piamente quer viver no Senhor,
ser fiel, batalhar pela fé, ele sabe que ele passará por momentos de aflição e dificuldade em toda a caminhada, até chegar na glória. Por quê? Porque ele tem uma cruz para carregar, ele tem um mundo que se opõe à sua fé, ele tem o adversário que também ele preparará muitas ciladas para ele. Então, tem a sua carne também, o seu velho homem, o qual ele deve crucificar em Cristo, mas que não será também fácil ele fazer isso. Então, são várias situações que levam ele a passar, então, momentos de provações. E a nossa carne, não somente a luta contra ela, existe e é real, contra o velho homem, mas também enfermidades. Enfermidades que todos nós passaremos, né, por causa da nossa situação de seres humanos, que enfrentaremos a morte por causa da queda. Veio essa consequência, veio as dores, veio as enfermidades e a morte, enfrentaremos ela. E as doenças são sinais que o nosso corpo está se corrompendo até chegar o último dia dele, a qual assim Deus tem designado para cada um de nós. Então, percorreram rapidamente a planície chamada Lívio. Do outro lado, havia uma pequena colina chamada Lucro, e nela havia uma mina de prata. Por lá, alguns passaram e quiseram vê-la devido à sua raridade. Então havia essa mina de prata, a qual eles chegaram perto, e era perigoso eles chegarem muito perto dela, porque ela poderia levá-los à avareza. Você sabe que é interessante John Bunyan colocar dessa forma, porque quando eles passaram pelo momento de facilidade ali, logo depois do momento de facilidade veio aquela mina chamada lucro. Então, junto com as facilidades, vem armadilhas, né? Armadilhas que podem nos levar a errarmos o alvo. E às vezes, como nós vimos anteriormente, por boas causas aparentemente. Coisas que aparentemente são boas, mas que na verdade nos levam a distanciarmos-nos do propósito de Deus para a nossa vida. E tudo o que nos faz nos distanciar do propósito de Deus, que é servir a Cristo, andar na sua vontade, viver para a sua glória, meditar na sua palavra, ter um devocional diário, estar em comunhão na sua igreja, fazer a sua obra, né? O cristão ele tem uma vida em Cristo muito ocupada se ele for diligente. Só que vem várias coisas que podem, parecendo mesmo assim lícitas, podem, para a fé do cristão, fazer com que ele erre o alvo e se volte para coisas que são vãs e não são a direção de Deus para a vida dele. Então eles passaram por esse lugar essa mina chamada Lucro. Veja o que diz em 1 Samuel capítulo 8, verso 3, onde os filhos de Eli, eles eram inclinados à avareza. Eles eram sacerdotes, servos do Senhor no templo, porém, eles não honraram o seu chamado. Eles escolheram seguir outro caminho. Eles olharam para a vida no templo, para a vida do sacerdócio, do ministério. E todo cristão tem um sacerdócio diante do seu Senhor, um dom, um ministério a desenvolver para a glória de Cristo. Mas eles olharam para tudo isso e usaram isso como uma fonte de lucro, uma fonte de que o seu prazer, o seu prazer próprio, a satisfação carnal própria deles, fosse satisfeita e não fosse aquele serviço para a glória do Senhor. Porém, os seus filhos não andaram. Aqui fala de 1 Samuel capítulo 8, verso 3, fala dos filhos de Samuel. Não é Eli, é Samuel. Os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram suborno e perverteram o direito. Então aqui fala do grande juiz Samuel. Olha só que interessante, Samuel, um homem chamado por Deus, aquele que era um profeta, um sacerdote, e foi usado por Deus para julgar Israel de uma forma justa, deixando um bom exemplo. Porém, os seus filhos não seguiram as suas pisadas, mas olharam para a vida no ministério, a vida no templo, como
uma fonte de lucro. Então isso é muito perigoso. E nós sabemos que os falsos mestres, eles buscam isso aí, eles buscam coisas falsas, lucro torpe ganância. Isso é uma característica do falso mestre. Ele não se preocupa em servir ao Senhor honestamente. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Tito capítulo 1, verso 11, e se nós abríssemos também aqui 1 Timóteo, nós veríamos a mesma coisa. Em 1 Timóteo, capítulo 3, e verso de número 11. 1 Timóteo 3, 13 e 8. A característica de um servo do Senhor que deseja servir ao Senhor no ministério, porque aqui nós falamos, todo cristão tendo o seu chamado, ele também, então, tem um ministério. Aqui seria mais para aquele que deseja se tornar um obreiro da casa do Senhor, não é? Mas também isso aqui se aplica para todo cristão, né? Mas mais para aquele que deseja ser um obreiro. 1 Timóteo 3, verso 3, não dado a vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância. Então isso é uma característica daquele que deseja glorificar o Senhor em um ministério. Ele não pode olhar para o ministério com desejo de lucrar, o que é uma característica daqueles que são falsos. Deve ser um serviço voluntário e não por dinheiro. Veja o que Pedro ele fala no capítulo 5 de 1 Pedro e verso de número 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então a última coisa que alguém deve pensar, ao pensar em servir ao Senhor, em qualquer área do ministério, deve ser isso, deve ser em lucro. Não, isso deve ser impensável. A última coisa, não. Isso não deve ser pensado, na verdade. Lucro? Não. Não, de forma alguma. Agora, por que você vê tantas igrejas que não têm obra social? Porque sim, eu não estou falando de nenhuma placa, eu não estou falando de pessoas, nomes e nem placa de igreja, mas eu quero que você, na sua consciência, analise. Por que as igrejas não têm obra social? E quando fazem obra social, não é do dízimo. Elas pegam muitas vezes ofertas além. Porque muitas vezes aqueles que estão à frente, eles não se importam em usar os valores arrecadados para a glória de Deus, para que o reino se expanda. Mas há uma torpe ganância ali. Salários exorbitantes, valores que ninguém sabe aonde vai realmente, onde está indo aqueles valores. Então, isso tudo é o quê? É a torpe ganância que infecta a obra na igreja. Isso é sinais, né? É sinais que Jesus predisse que aconteceriam. E o cristão ele tem que estar alerta, né? Como tem muitos lugares que não prestam contas, também tem muitos lugares que são honestos, muitas igrejas que prestam conta para os membros de centavo por centavo, onde tem uma comissão que também decide onde será investido os valores. Isso, eu acredito que é a forma mais correta. Ser decidido entre a membresia, os valores, os investimentos, aonde deverá ser usado para a glória de Deus aqueles valores. Entre a membresia, juntamente os obreiros e os membros. Isso é muito necessário para que os membros sejam participantes daquilo ali e possam ter a sua opinião sendo ouvida também. É necessário, sim, claro, que aquele que trabalha e realmente prega o evangelho, ele seja remunerado dignamente. Agora, muitos dizem, entre aspas, que pregam, mas você senta para ouvir um sermão do camarada, não tem nada. Simplesmente ele ganha algo que ele não merece ganhar financeiramente, porque o sermão dele não tem nada bíblico. Ele abre um versículo, ele fala N coisas que não tem nada a ver com a exposição daquele versículo, daquele texto, daquele contexto. E às vezes o povo é levado a se emocionar por ele, a ter momentos ali de êxtase, né? Mas sai dali sem entender doutrina, ensinamento, sem crescer na graça, no conhecimento. Olha a produção de homens como John Bunyan,
que nem mesmo faculdade tinha. Spurgeon nem mesmo faculdade tinha. Mas olha quantos livros, quantos, nós falamos livros grossos, assim, calhamaços, esses homens escreveram. Porque um homem de Deus que vive da obra, ele tem tempo disponível, tempo hábil. E o que ele faz com o seu tempo? É muito importante saber que aquele que vive da obra e não aproveita bem o seu tempo, ele está acumulando para ele mesmo a condenação, porque está servindo de forma errada, somente pelo lucro. Agora, aquele que realmente usa seu tempo para a glória de Deus, você vai ver a diferença no sermão dele. Quando você sentar, você vai ver que ali foi preparado o sermão. Tem uma palavra, tem um início, tem um meio, tem um fim, tem um contexto, tem uma aplicação que é muito necessário. Então, atente para essas situações. Eu não estou aqui falando nada além do que é a minha experiência própria, o que eu já também vivenciei nessa caminhada com o Senhor pela sua imensa graça e misericórdia, né? O Senhor, ele vai nos mostrando certas situações. E nós temos que, na nossa consciência, atentar. Pedir para o Senhor discernimento. Agora, tem pessoas que gostam desse tipo de pessoa, né? Que não está nem aí para as escrituras, prega qualquer coisa, fala só na base da oratória, do costume, que nem um político, né? O político, ele não precisa de texto. Ele chega e fala durante 1 hora sem texto nenhum, sem meditação nenhuma, sem uma preparação nenhuma. Político é assim. E tem uns que parecem, né? Porque vão só na emoção e na oratória e o povo aceita, né? E o povo perece por causa disso, por falta de conhecimento. Vive vazio, vive acreditando em obras, em uso e costume, né? Vive acreditando em coisas que não estão nas escrituras, em visões, em sonhos. E por isso que nós temos aí o evangelho sendo tão servindo como muitos lugares, como para muitos escândalo, sendo escandalizado, sendo tão escandalizado, tão visto como aos olhos, muitas vezes por causa que muitos não têm o conhecimento verdadeiro, muitos não buscam conhecimento e fazem de qualquer maneira. Mas o Senhor Jesus, um dia ele julgará todas as coisas, inclusive esse tipo de pessoa que leva as coisas dessa maneira, de qualquer forma, né? Não adianta. Uma boa comida tem que ser bem preparada. Não adianta você pensar que você vai fechar os olhos, fazer uma oração e decretar que vai vir uma palavra sobre você e pá, abriu e Deus falou com você. Não, você tem que sentar, você tem que ter tempo e estudar. E para trazer uma mensagem digna para a igreja. Isso eu falo no contexto que foi me levando aqui, acabei chegando aqui nesse momento falando isso. Mas aqui o nosso contexto é o lucro. E eles então passaram por essa colina e foram tentados por ela. Muitos passaram por ali e desejaram ver então essa mina chamada lucro. Quando chegaram perto do poço, o chão cedia sobre eles e eles morriam. Então tome cuidado com isso. É perigoso. Alguns foram mutilados e nunca mais foram os mesmos até o dia da sua morte. A seguir vim em meu sonho que perto da estrada, ao lado da mina de prata, estava Demas, chamando os viajantes educadamente para vir e olhar. Fez o convite para cristão esperançoso. Olá, venham, eu quero mostrar-lhes essa mina. Demas, então, ele foi obreiro de Paulo, né? Demas, em Filemon, no versículo de número 24, do capítulo 1, Paulo relata ele como seu obreiro. Mas depois nós vamos ver que Demas desamparou Paulo. Filemon, capítulo 1, verso 24. Ele está falando aqui no verso 23, né, dos seus companheiros, né? Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão, Marcos, Aristarco, Demas. Então está aqui o Demas, ó. O Demas era companheiro de Paulo. Mas depois o Demas, o que aconteceu com Demas? O Demas, ele desamparou Paulo, né? Demas, ele abandonou Paulo. Está em 2 Timóteo, 2 Timóteo 4, verso 10. Demas representa aqueles que abandonam Cristo por amor ao lucro, né? Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia. Crescente para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Então, olha só. Demas, ele era companheiro de Paulo. Ali em Filemon nós vimos, mas depois, não sei o que apareceu para Demas aí, que Demas amou o presente século.
Eu sei que foi uma coisa agradável à vista e agradável com certeza materialmente, né? O que você acha? Se não, Demas ele não teria desamparado Paulo, né? Será que Demas era verdadeiramente chamado? Se Demas fosse verdadeiramente chamado, ele teria permanecido com Paulo, né? Porém, eu não posso dizer, batendo o martelo, se ele verdadeiramente era chamado ou não, porque eu não sei o final da história dele. Quem sabe, mais adiante ele se arrepende e volta? Não sei. Mas o que Paulo fala é que, ó, ele agora me desamparou e amou o presente século, né? E tem muita gente assim, tem muita gente que recebe do Senhor um chamado, mas depois, com o passar do tempo, ele vai se envolvendo com outras coisas e prospera materialmente. E fica que nem na parábola do semeador, né? Aquela semente do evangelho, ela cresce, mas ali com as demais cresce também ervas daninhas com a semente, com a planta do evangelho no coração. Essas ervas daninhas representam as riquezas e os bens, né, a prosperidade, enfim, os cuidados desse mundo, que nem o Senhor fala. E essa pessoa, então, ela passa, né, a se ocupar muito, né, dos cuidados desse mundo, e ao acontecer isso, ela acaba, então, retrocedendo na fé. Ela acaba enfraquecendo na fé, né? Então Demas queria mostrar a mina para eles. Cristão, o que poderia ser tão importante para fazer-nos abandonar o caminho? Demas, aqui temos muitas riquezas, prata, ouro. Estão cavando também alguns para encontrar tesouros. Se vocês vierem, com um pouco de esforço, conseguirão muitas riquezas. Isso é um perigo, né? E nesse mundo que nós vivemos, né? Todo mundo quer ficar rico, né? Todo mundo fala em jogar na Mega Sena. Todo mundo gasta um dinheirinho, né? Fazendo suas apostas. Mas será que isso é agradável aos olhos do Senhor, que o cristão faça essas coisas? Será que Deus ele quer que o verdadeiro salvo ele se volte para essas coisas? Ou Deus quer que que o salvo ele se dedique ao reino dos céus? O que Jesus ele falou em Mateus capítulo 5, versos 33? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, olha só. Provérbios capítulo 28, verso 20. O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. O que quer enriquecer depressa é o homem de olho maligno, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Olha só. Olha o perigo desse desejo, né, pelo enriquecimento, né? Temos que tomar cuidado como cristãos. Nós sabemos que o Senhor ele vai nos sustentar. Nós não precisamos nos preocupar com o dinheiro, com o amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas. E dessa forma, Ele não deixará faltar nada para nós até o tempo determinado para nós vivermos aqui nessa terra. E você, como crente, você deve se consolar nisso. O salmista ele diz: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência a mendigar o pão. Se Deus ele lhe chamou para servi-lo no seu reino, em Cristo, como seu filho, ele proverá todas as coisas. E Deus ele não te chamou para ficar rico. O evangelho não tem nada a ver com isso. Deus ele lhe chamou, lhe resgatou, lhe regenerou, lhe justificou em Cristo e lhe guia num caminho de santidade para viver para a sua glória, para viver para ele, se alegrar nele, para todo sempre. Então, a riqueza do cristão, a alegria do cristão está no Senhor, está em Deus, está em contemplar as suas maravilhas, em aprender mais de Cristo, em aprender mais do Evangelho, em crescer na graça, no conhecimento. O materialismo, ele adoece a nossa mente. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Nós vivemos no século do consumismo. Marca nova de celular e as pessoas vendem o seu velho ou botam fora para comprar esse novo. Marca nova de roupa e a pessoa já se desfaz daquela roupa para pegar outra. E às vezes coisas materiais que estão boas, novas, as pessoas se desfazem porque apareceu uma coisa nova. Carro, eu costumo dizer, né? Claro, a gente tem que ter um carro bom, se puder, sim, mas eu costumo dizer assim, olha,
Tendo 4 rodas, um motor, a direção está ótimo. Mas a pessoa já troca todo ano de carro e fica endividada. As pessoas nunca estão contentes nesse mundo. E será sempre assim. Você pode também se tornar uma pessoa muito rica e influente na sociedade. Mas você também não satisfará a sua alma. A sua alma sempre estará vazia, porque só Deus pode satisfazer a sua alma. Você pode se tornar um político influente, uma pessoa influente. Também pessoas podem chegar ao poder que você deseja que cheguem. Um presidente que você deseja que seja ele o presidente. Um governador, um prefeito que você desejava que fosse ele. Mas eles também não satisfarão. Um governo que satisfaça o seu sonho, esse é o governo ideal, também não satisfará sua alma. Só Cristo, só Deus em Cristo pode satisfazer a sua alma. Nada mais. Portanto, entregue a sua vida a Cristo. Sim, creia no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Faça o seguinte: creia que só Cristo pode preencher o vazio existencial da sua mente e do seu coração. Creia. Entenda que você é um pecador, que você está perdido sem Cristo. E entregue a sua vida para o Senhor. Sim, e você verá que a paz que excede todo o entendimento, Deus lhe dará, e você viverá em paz. Você será regenerado, o Senhor lhe fará uma nova criatura, levará você a entender a sua situação pecaminosa, você se arrependerá, crendo que Cristo é a sua justiça, porque você está perdido, está sob a ira de Deus, mas Cristo é a sua justiça. Cristo pode lhe livrar da ira, lhe livrar da morte, lhe dar vida e vida em abundância, lhe tornar filho de Deus. Tem pessoas que dizem, eu sou filho de Deus. Para você se tornar filho de Deus, você precisa entender que é um pecador perdido e se arrepender dos seus pecados, crendo em Cristo como seu único Salvador e reconciliador com Deus, o seu único justificador perante o Pai. De outra forma, não será possível ser filho de Deus. E fazendo isso, você encontrará a maior riqueza, que é Cristo. Cristo é a maior riqueza que uma pessoa na vida e na morte poderá ter. Porque lá no céu, o salvo, ele contemplará Cristo e a sua glória eternamente, e nem toda a eternidade será o bastante para contemplarmos a glória de Deus. Vamos lá então, para encerrar. Cristão, eu não vou nessa mina. Já vou falar que muitas pessoas morreram nesse lugar. Além disso, o tesouro é uma armadilha àqueles que o procuram, pois ele os impede de prosseguir em sua peregrinação. 1 Timóteo 6,9, né? Querem ser ricos, caem em laço e armadilha, que levam a muitas concupiscências loucas e nocivas. Impede prosseguir em peregrinação. O cristão respondeu a Demas, esse lugar não é perigoso? Não impediu a peregrinação de muitos? Demas, não é muito perigoso, exceto para os que são descuidados. Cristão, não vamos em sua direção, mas seguiremos nossa jornada. Esperançoso, garanto que quando o interesse próprio se aproximar e receber o mesmo convite, voltará para olhá-lo. Cristão, tenho certeza que sim, pois esses são seus princípios. E centenas já morreram ali. Demas, vocês não querem mesmo vir e ver a mina? Cristão, dessa maneira, você age como inimigo do caminho do Senhor, e já foi condenado devido à sua obstinação por um dos juízes da sua majestade. Por que tenta nos conduzir à mesma condenação? Além disso, se mudarmos o caminho, nosso Senhor, o Rei, certamente ouvirá e nos envergonharemos. Desejamos permanecer firmes diante dele. Quando John Bunyan ele fala que Demas foi condenado, ele se refere a Paulo repreendendo Elimas, que era um feiticeiro, e queria aprender aquilo que Paulo fazia, vendo um lucro através daquilo que Paulo fazia. Paulo pregava o evangelho e fazia orações por pessoas, e as pessoas recebiam milagre, recebiam cura às vezes, mas aquilo como evidência do poder do evangelho acontecia. E não tinha nada a ver com o sentimento que Elimas tinha ao ver aquilo ali. Elimas via aquilo como um negócio, Mas Paulo ele pregava o evangelho. E pessoas iam ali, ouviam a mensagem e recebiam também uma oração, pediam uma oração, enfim, e o Senhor operava o milagre para confirmar o seu poder sendo manifesto ali pela pregação do evangelho. Isso é um erro nos nossos dias também. Por quê? Porque as pessoas elas usam o evangelho, até nós podemos ir em Atos capítulo 10, capítulo 13, verso 10, as pessoas elas olham para o evangelho e muitos evidenciam que a cura, milagres, em primeiro lugar,
em primeiro lugar. Evidenciam curas e milagres em primeiro lugar. E curas e milagres, elas não devem ser evidenciadas de forma alguma. O que deve estar em primeiro lugar sempre é a mensagem do Evangelho. Se Deus quiser curar por Cristo, pelo seu poder, isso é outra coisa. Agora sim, eu não sou cético quanto curas e milagres, eu creio, mas de forma nenhuma eu evidenciarei curas e milagres ao falar de Cristo para uma pessoa. Eu evidenciarei a mensagem, eu evidenciarei o Evangelho. Se Deus quiser curar, louvado seja o nome do Senhor por isso. E assim, se você analisar, assim é no livro de Atos, assim é também o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ao pregar, ele não estava preocupado em curar as pessoas no sentido prioridade, mas o Senhor estava trazendo a mensagem do Evangelho. Agora, claro, as curas aconteciam, Deus estava ali presente, o próprio Deus encarnado se revelando à humanidade. Agora, analise a vida dos apóstolos, qual deles evidenciava cura e milagre? Simplesmente eles pregavam a mensagem. Cristo, Salvador, humanidade perdida, creia. E acontecia. Nós temos hoje no nosso tempo uma evidência de curas e milagres no meio cristão. Só que isso ocultou a mensagem do Evangelho, a verdadeira e genuína mensagem do Evangelho que fala sobre a pecaminosidade do homem, a perdição da humanidade, a ira de Deus sobre a humanidade perdida e, consequentemente, a necessidade da humanidade perdida reconhecer Cristo como seu Salvador para perdão dos pecados e reconciliação com Deus. E dessa forma, tem sido o quê? Tem sido esquecido, tem sido deixado de lado a mensagem do Evangelho e evidenciado essas demais coisas. Então isso é muito sério. E disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os de reto caminho? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então ali foi condenado, né? Foi condenado por Paulo, esse homem que ele queria desviar o procônsul da fé, falando em outras coisas, em outras doutrinas. Ok? Então, nós temos aqui, Demas se despedindo, né? Demas se despedindo. Demas deixando o cristão esperançoso irem o seu caminho, porque cristão esperançoso não caíram na lábia dele, né? Não caíram nesse truque sobre uma prosperidade financeira, não caíram nesse truque sobre uma prosperidade com respeito às coisas dessa terra, porque o Senhor os guardou, né? E o verdadeiro salvo, ele realmente ele não cai nessas coisas, né? O verdadeiro salvo, ele segue o seu caminho no Senhor, né? Cristão, eu conheço ele, eu sei quem ele é. Dessa maneira, ele agiu como inimigo. Vamos permanecer firme e não seguir o seu caminho. Cristão, você conhece mais alguém que seguiu o seu caminho? Cristão, ao perguntar para ele, para Esperançoso, Esperançoso disse, sim, eu conheço Geazi. E Judas também seguiu o seu caminho. E Demas seguiu o exemplo deles, então. E Geazi foi aquele, né, que tinha só visão no lucro também, né, só visão nas coisas materiais. Quando ele viu que Eliseu rejeitou o presente de Naamã, por Naamã haver sido curado, ele volta e dá o presente, quer dar um presente a Eliseu, ele rejeita, mas Geazi sai correndo atrás de Naamã e mente para Naamã que Eliseu queria sim, queria alguma coisa, né, e ele volta com o presente, né, escondido, e Naamã e Eliseu recebe o discernimento do Senhor, né, do que havia acontecido e profere para ele o juízo, e ele fica leproso. Eliseu diz, por que tu fizesse isso, né, a lepra que estava em Naamã pegará em ti. E dessa forma, né, é demonstrado, né, que há um perigo muito grande nessas coisas, né, um perigo muito grande. E ele seguiu o mesmo caminho de Judas também, e nós sabemos, né, a história. Depois disso, seguiram o seu caminho. Por esse tempo, o interesse próprio e seus companheiros surgiram, e vi
John Bunyan falando que foram direto para Demas, na primeira vez que os chamou. Então Demas, quando chega a interesse próprio, seus companheiros ele chama e diz, na hora vão. Não é possível ter certeza se caíram no poço, se desceram para cavar em busca de tesouros, se foram sufocados por gases venenosos. Não tenho certeza, mas o que observei é que nunca mais foram vistos no caminho. Então veja só que história, né? Que aviso para o cristão, né? Vigiar, né? Porque aquele que segue esse erro, né? Ele acaba saindo do caminho. Então muito cuidado, né? Para que você não saia do caminho preocupado com as coisas aqui dessa terra, ok? Então esse foi mais um vídeo, foi um pouquinho longo, né? Um assunto muito muito necessário, né, para nós nos nossos dias. E eu agradeço você que esteve aqui comigo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que é inscrito no canal Refletindo a Mente de Cristo no YouTube, muito obrigado. Você, meu amigo do Facebook, muito obrigado também. Eu peço seu apoio, que você então se inscreva no nosso canal no YouTube, se não é inscrito, e vamos juntos servir ao Senhor e meditar na sua palavra e nas grandezas do seu reino, ok? Até o próximo vídeo, então, se Deus assim nos permitir. Tchau.